Já era umas 2 da manhã, quando eu e meu irmão caçula voltávamos para a fazenda, depois de passar um bom tempo na festa de um parente na cidade. 30 quilômetros por uma estrada de chão entre milharais que pareciam sem fim. 20 minutos de viagem, o meu irmão pediu para que eu parasse, que estava com dor de barriga. "Você tá brincando?" protestei. Mas o caçula insistiu e eu parei, pois também necessitava mijar. Enquanto eu me aliviava, o caçula saiu correndo para dentro do milharal. Eu terminei, voltei para o carro, peguei o telefone e fiquei lendo algumas mensagens recebidas. 20 minutos depois, eu espantei ao notar que o caçula não havia retornado. Saí do carro, gritei por ele. Nenhuma resposta. Voltei a gritar e nada. Preocupado, peguei a lanterna do porta-luvas e saí à sua procura, entrando no milharal pelo mesmo lugar que ele havia entrado. Cada passada que eu dava, parava e chamava. Mas ele não respondia. A preocupação aumentava a cada segundo. Segui avançando para dentro do milharal, gritando a todo pulmão que ele desse um sinal de vida. Mas nada. O medo de que algo ruim tivesse passado com meu irmão era desesperador. Depois de uns 10 minutos caminhando e gritando, vi aliviado que o caçula se encontrava parado no meio de um pequeno desmatado, olhando para um estranho espantalho. Um enorme espantalho de uns 2,5 metros de altura, que parecia uma pessoa gigante. Gritei perguntando o que merda estava fazendo, e o caçula, com os olhos vidrados no espantalho, apenas murmurou: "Ele tá vivo. Ele tá vivo. Pare de ser besta e vamos embora." Gritei nervoso. Mas o caçula, sem dar a mínima atenção para os meus gritos, continuou murmurando que o espantalho estava vivo. E foi então que perdi a calma, lhe dei um puxão pelo braço e gritei que parasse de fazer graça e fôssemos embora. E como se tivesse saído de um transe, ele olhou para mim, perguntando o que fazíamos ali. Zangado como nunca, não respondi. E continuei puxando o caçula pelo braço e saindo do descampado. Enquanto a gente se afastava, ouvimos um ruído sobre o milho seco no chão e viramos ao mesmo tempo para ver o que era. E vimos. Para nosso terror, o estranho e gigante espantalho começava a mexer e caminhar em nossa direção. O maldito realmente estava vivo. Naquele momento, só existia uma alternativa: correr e correr. E corremos como loucos em direção ao carro. Eu na frente e o caçula atrás, implorando para que eu corresse mais rápido, pois o espantalho nos seguia. Poucos segundos depois, chegamos ao carro e o pavor aumentou. O infeliz não ligava. Enquanto isso, o barulho de passos no milharal aproximava. O nosso desespero era total. Depois de várias tentativas tentando ligar o carro, xingando e batendo contra o volante, o caçula apontou para a entrada do milharal, desesperado e chorando. E naquele instante, o infeliz do carro ligou e eu pisei no acelerador com tudo que podia. Por vários minutos, permanecemos em silêncio sem saber o que dizer. Até que... "Mano, ainda tô com dor de barriga", disse o caçula. Minha resposta foi pisar no acelerador ainda mais forte, pois parar mais uma vez estava fora de cogitação. Depois de tantos anos, ainda não sei o que passou e muito menos tenho uma explicação lógica para o que vimos. A única coisa que sei, porque vi, e o caçula também, é que aquele espantalho era diferente. E sem a menor dúvida, estava vivo.
No segundo dia das minhas férias de 1999, eu empacotei as minhas coisas e peguei a estrada em direção à minha terra natal, lá no meu querido Pernambuco. A viagem era longa, de aproximadamente 12 horas. Mas como sempre adorei viajar e dirigir, para mim era sempre muito divertido. Naquele dia, a rodovia estranhamente parecia vazia. Apenas um carro ou outro que de vez em quando passavam em sentido contrário. E as horas foram passando. 3 horas depois, quando já pensava em parar na próxima cidade para comer e descansar, avistei um pequeno jipe de 2 portas, sem capota, parado ao lado da estrada. Ao aproximar, notei um dos pneus completamente destroçado e uma jovem sentada com as mãos no volante, olhando para o nada, como se não soubesse o que fazer. Parei e perguntei se precisava de ajuda com a troca do pneu. E ela, sem sequer olhar na minha direção, respondeu que não tinha o pneu reserva. Perguntei se estava esperando por alguém para ajudá-la e da mesma maneira respondeu que já havia mandado um recado para o seu irmão, porém ele estava demorando muito. Preocupado em deixá-la sozinha naquela situação, afinal já estava escurecendo, eu ofereci uma carona até a próxima cidade, onde poderia conseguir ajuda. Ela respondeu que agradecia muitíssimo, pois vivia naquela cidade. Depois de me entregar um pedaço de papel com seu nome, endereço e telefone, saímos. Os 20 quilômetros até a cidade passamos em silêncio. Eu, sem querer dar uma má impressão, e Nina olhando para a rodovia. Ao parar à frente da sua porta, ela agradeceu e antes de sair me pediu que ligasse assim que chegasse na casa dos meus familiares, pois gostaria de saber se eu havia chegado bem. Nos despedimos e saí à procura de um restaurante para jantar. O restante da viagem foi normal. Nos 3 dias seguintes, passei envolvido com a família e amigos, e acabei esquecendo de ligar para a Nina. No 4º dia, liguei e o moço atendeu. Perguntei se Nina estava e ele respondeu que eu havia ligado para o número errado. Eu repeti o número escrito no pedaço de papel e ele perguntou quem me havia dado aquele número. E em poucas palavras, eu contei do meu encontro com Nina, do jipe, do pneu furado e da carona, e que estava ligando a pedido dela. Se ela não está ou não pode atender no momento, tudo bem, disse ao moço. Depois de ficar alguns segundos em silêncio e eu sem graça esperando, o moço disse com uma voz emocionada que não podia acreditar no que eu dizia, e que tudo aquilo parecia uma brincadeira de extremo mau gosto. Já meio irritado, respondi que não era um mentiroso e que não havia ligado para brincar, e muito menos para ser ofendido. Senhor, interrompeu o moço. Por favor, desculpa o mal-entendido, disse ele. E com uma voz ainda mais emocionada, disse que Nina não podia atender, não por não querer ou não estar em casa, mas porque havia falecido em um acidente com o jipe 2 anos atrás, naquele mesmo trecho da estrada. Naquele momento, a minha voz travou. O meu coração quase parou e eu desliguei o telefonema completamente em choque, sem poder acreditar que Nina estava morta. Dias depois, eu tive a oportunidade de conhecer o irmão e os pais de Nina. Hoje, as lembranças daquela moça que conheci apenas por poucos minutos continuam vivas na minha mente e nos meus pensamentos. Continuam da mesma maneira, inesquecíveis e simplesmente inacreditáveis.
2 vezes por ano, eu viajo para uma pequena cidade no interior do estado para visitar os meus pais. No ano passado, a tranquilidade de todas as viagens anteriores deu lugar a algo sinistro e inexplicável que marcou a minha vida para sempre. Por volta das 7 da noite, após viajar por umas 2 horas, resolvi parar em um mercadinho ao lado da estrada para estirar as pernas e comprar algo de tomar. Estacionei o carro ao lado de um outro, entrei e, depois de pagar por um refrigerante, parei frente ao meu carro tomando e fumando um cigarro. Minutos depois, notei que o motorista do carro ao lado me olhava de uma maneira estranha, como se eu fosse um monstro ou coisa parecida. Mas como não sou de buscar por encrencas, não lhe dei importância e saí. Poucos quilômetros depois, percebi que um outro carro aproximava em alta velocidade. Para meu espanto, era o mesmo senhor do mercadinho que, depois de emparelhar o seu carro com o meu, gritava e fazia sinal que eu parasse, com os olhos arregalados, que mais pareciam de um louco. Ao ver aquela cena e sem entender nada do que ele gritava, não pensei 2 vezes. Pisei no acelerador o máximo que podia. O louco também. 70, 80, 90, 100 km por hora e o louco continuava emparelhado e gritando. O pavor de ser assaltado ou quem sabe assassinado era tremendo. Porém, por mais que eu pisasse no acelerador, não conseguia deixá-lo para trás. Minutos e quilômetros depois, um outro carro apareceu à nossa frente. E, para minha salvação e alegria, era uma viatura da polícia rodoviária. Imediatamente tirei o pé do acelerador e, para minha surpresa, o louco também. Enquanto a viatura viajava à nossa frente, eu meti a mão na buzina sem parar. A polícia, de imediato, acendeu as luzes e saiu para o acostamento. Eu atrás deles. Então logo parei, saí do meu carro e fui ao encontro dos 2 policiais, que já do lado de fora da viatura esperavam com as armas apontadas para eu e o louco, que também havia parado. Enquanto eu gritava para que os policiais prendessem o louco também gritava apontando para uma suposta mulher no banco traseiro do meu carro. Mas no meu carro não havia nenhuma mulher. Não havia ninguém. O louco não podia acreditar. Segundo ele, no estacionamento do mercadinho, uma estranha mulher vestida de branco havia entrado e escondido na parte traseira do meu veículo, e que por isso me seguiu para alertar do perigo. Ela estava aí sentada até agora há pouco, disse o louco apontando para o banco e para uma luva branca que até hoje não tenho a menor ideia de onde saiu, quem a deixou ou esqueceu. Depois de entregar a luva aos oficiais e agradecer imensamente ao louco por sua boa intenção, segui meu caminho assustado, confuso, porém sem que nada mais acontecesse. Dias depois, quando folheava um jornal em minha casa, eu deparei com uma nota que até o momento me perturba. Segundo a nota, o motorista foi encontrado morto no interior do seu carro, naquele mesmo trecho da estrada. A causa da morte continua um mistério. Mas o que mais me chamou a atenção é que no banco traseiro do carro do falecido havia uma estranha e sinistra luva branca. Te cuida e muito obrigado.